Muito obrigado por esta entrevista e por, mais uma vez, no nosso Centro de Dramaturgia Contemporânea, podermos conhecer os criadores na dança portuguesa contemporânea. E uma das questões que, tendo em conta também o trajeto que tem vindo a fazer, gostávamos de falar um pouco sobre o modo como chega às suas linhas de criação prioritárias ou mais dominantes, como chega à dança, desde logo, como procura pensar a própria disciplinaridade da dança, os próprios públicos que habitualmente a dança contemporânea frequenta, digamos assim. Talvez pudéssemos começar por aí. Como é que chega à dança? Como é que a dança acontece no seu percurso? E esse momento mais de formação e de aproximação à dança como disciplina artística. Eu tenho formação em dança desde pequena. Portanto, eu venho de uma geração em que as meninas da minha idade faziam dança clássica. Havia cursos da Royal Academy que tinham dança clássica e dança moderna, e eu não, como praticante de dança, comecei logo aos 6 anos. Depois passo pelo conservatório e faço uma formação. Eu acho que sempre fui uma pessoa que procurava, muito insatisfeita com a escola e muito insatisfeita com aquilo que me chegava às mãos. Ao contrário do resto da minha família. Dos meus irmãos, sou a última de 4. E então acabava por ficar insatisfeita com aquilo que me era oferecido, e eu própria ia procurar outros professores de dança clássica, outros professores. Eu fiz sapateado, fiz dança clássica, tive um grupo de sapateado que era as Meninas de Lisboa, e trabalhava intensamente em dança, mas eu própria ia buscar aquilo que queria. Trabalhei anos com o professor Carlos Caldas, pronto. Fiz então os cursos da Royal, passei pelo conservatório, mas não terminei. E a uma certa altura já trabalhava em dança, começa-se a trabalhar muito cedo. E a uma certa altura as pessoas da minha geração iam todas para Nova Iorque, seguindo um bocado aquilo que o Rui Horta tinha feito, que era uma referência, no meu tempo era uma referência na dança. E então fui estudar para Nova Iorque durante um tempo, depois volto para Portugal e depois e quando vou para Nova Iorque vou à procura de coisas que não existem cá. Depois volto para cá e vou para Berlim também à procura de contact improvisation, outro tipo de dança que cá começava a surgir, mas não se aprendia ainda. Digamos que eram outros bailarinos que saíam, que estudavam aquilo e depois voltavam. Portanto, não havia ensino nessa área. Então passo em Berlim pelo Tanzfabrik também, que era um centro, que era e ainda existe, um centro de dança em que se podia estudar, mas também se podia ver espetáculos. Depois digamos que eu, a uma certa altura, claramente que eu ia ser bailarina. Não houve... Acho que eu nunca pensei em ser outra coisa, porque aquilo era tão presente, a dança era tão presente. A dança, quando uma pessoa pratica dança, torna-se tão presente na vida daquela pessoa que, pronto, era claramente, eu sabia que ia ser bailarina, mas também claramente eu sabia que não ia pertencer a uma companhia, porque aquela estrutura, embora eu não percebesse exatamente porquê, hoje em dia eu sei explicar, mas na altura não sabia exatamente porquê, eu sabia que aquela estrutura não era exatamente o que eu queria. Pertencer a uma companhia hierárquica, que era o que havia na altura. Havia pouquíssimas companhias. Havia o Ballet Gulbenkian, em que toda a gente queria entrar. E havia a Companhia de Dança de Lisboa, que é hoje a CNB. Né? Mas a Companhia de Dança de Lisboa ia depois a CNB, a Companhia Nacional de Bailato, que é hoje a CNB, que tem o mesmo nome. E pronto, eu sabia que ia procurar na dança estar de uma outra maneira, e fui aprendendo comigo própria, a fazer experiências. Quando,
Portanto, nós há um tempo ao falarmos com o Rui Horta sobre essa experiência em Nova Iorque, na verdade ele chegou lá um pouco como um pioneiro da nova dança, num momento muito inicial. Para vocês, o gesto dele de ir fora e esse movimento de internacionalização e de procura de alternativas expressivas e de uma sintonia com o tempo da dança contemporâneo já acontecia por via desse contacto de contaminação desses criadores que já tinham ido, Sim. tinham saído. Sim, o Rui Horta, eu imagino, eu, pelo menos para mim foi o que eu conheci primeiro. Aliás, eu a primeira vez que fui para a casa que ele alugava na altura, portanto nós passávamos os contactos uns dos outros, mas todas as pessoas da minha geração que hoje estão a trabalhar, eu julgo que passaram por Nova Iorque ou que tiveram um tempo em Paris ou em Londres, portanto as pessoas saíram para irem procurar outras vias da dança que aqui ainda não existia e que muito rapidamente trazem para cá. Digamos que a dança depois teve um período muito forte em que eu também ainda era só bailarina, porque digamos que eu nunca estruturei um futuro. Ele foi surgindo, né? Aparecia, proporcionava-se uma coisa, nunca o encomendei ou nunca eu vou ser isto. De repente eu estava a dançar, de repente eu estava a fazer uma audição, de repente eu era escolhida para dançar com um determinado coreógrafo e a minha vida foi sempre sendo assim, até que cheguei a uma altura que me convidaram para fazer uma peça, para fazer uma criação, e eu fiz. E foi na altura da Europália 91, aliás, que nós estivemos todos aqui na BUC. Digamos que essa BUC é um ponto histórico na dança, eu acho, porque é aquilo que antecipa a ida depois para a Europália e para depois todo o movimento da nova dança, que eu faço parte. Primeiro como bailarina e depois como coreógrafa. E pronto, faço uma criação, vou para fora, também na Europália, e depois a partir dali era criadora. Durante muitos anos dancei e criava ao mesmo tempo. E depois a opção de passar para deixar de dançar tem a ver com a minha vida particular. Porque eu tive família, tive filhos e acho que para ser intérprete é preciso ter uma rotina de trabalho físico intenso que eu não conseguia fazer. Portanto, eu já tinha 37 anos, já tinha uma história de bailarina que eu tinha gostado bastante e que para mim já era suficiente. E pronto, transito por uma questão prática, muito, muito prática. Portanto, queria estar em casa com os miúdos e portanto, não conseguia ter essas 3 horas de atividade física, mais a produção para fazer as peças, porque, portanto, mais ser coreógrafo e fazer investigação para a coreografia e mais, pronto, era tudo uma quantidade de coisas que eu não conseguia abarcar. E pronto, e depois fui-me atirando ao trabalho com os meus colegas. E Esse momento, esse segundo momento mais focado na criação e não na interpretação, contudo houve experiências de criação anteriores, não é? Desde a peça Me, Myself. Sim. Essas experiências de primeira etapa, digamos assim, tinham, contudo, uma identidade diferente das experiências que depois vêm a fazer mais adiante, agora mais recentes, nos últimos 10 anos, fundamentalmente. Como é que acontece a mudança, esse de registro de criação, digamos assim? No sentido, por exemplo, da relação com comunidades jovens e jovens, que é um traço marcante, eu acho realmente singular no seu trajeto, no modo como leva a sério esse trabalho e como é exigente a trabalhar com... que é coisa que é uma questão sobre a qual depois também gostávamos de falar, mas não é exatamente aí que começa. Não é? Como é que acontece? É também a questão da experiência de contacto de proximidade e familiar com o próprio crescimento e a infância. Também influenciou um pouco o facto de eu ter família, mas eu, na verdade, comecei antes de ter filhos. Eu, enquanto bailarina, também era uma intérprete
criadora, aquilo que nós chamamos hoje um intérprete, ou seja, todas as pessoas que trabalham comigo hoje, eu considero os responsáveis também pela criação, porque eu já não danço, e no fundo estou a trabalhar e era desta forma que eu estava como bailarina. Portanto, eu passei, comecei a ser profissional na altura em que os intérpretes passaram a ter um papel muito importante como criadores. Isso eu acho que era muito importante dizer. Por isso, a transição para a coreografia é relativamente fácil. A transição para o mundo da coreografia para o público jovem foi um convite que me fizeram, a Madalena Vitorino, que era uma pessoa que eu seguia ao trabalho e com quem eu tinha já trabalhado uma vez. Convidou-me para fazer uma peça. Ela era coordenadora do Centro de Pedagogia e Animação no CCB, que era um espaço de referência no mundo do espetáculo, porque nós víamos muitos espetáculos que vinham de fora. E neste contexto do espetáculo para todos, sim, é para o público jovem, mas também é para os pais, é para os avós, enfim, pronto. E ela convidou-me para fazer uma peça, e eu fiz uma peça da forma como eu fazia uma peça para o público geral, para o público adulto. Comecei a trabalhar alguns temas e comecei um processo que ainda hoje faço, que é... e isso faz com que eu transite para... Não havia criadores de dança com esse público, portanto havia um nicho de mercado, e eu agarrei-o na altura e senti-me muito bem, senti-me muito útil, que é uma necessidade que eu tenho enquanto artista, que eu não sabia que tinha. Mas quando começo a trabalhar para o público jovem, percebo que tenho essa necessidade de me sentir imediatamente útil, não é? Pronto. E a experiência que teve, o contacto e o próprio trajeto de criação da Madalena Vitorino foi, portanto, uma referência, apesar de tudo, em termos de um campo, não é? de criação. Houve assim, outras referências, outros projetos que a tenham influenciado, ou de algum modo tenha tido como referência, além do trabalho com a Madalena? Eu estou-me a lembrar de um projeto da Caroline Bergeron, que é uma pessoa que hoje em dia vive no nosso país e tudo, é uma encenadora, que eu vejo um trabalho dela também no CPA, e ela faz um trabalho de uma simplicidade enorme, com uns bonecos tipo o Kent e a Barbie, e conta uma história com umas cortinas e uma coisa, e aquilo é brilhante. E digamos que são mais... O que me faz transitar para este grupo de criação foi, haver espaço para mim, à larga. 2, sentir-me útil, e depois ver... mais do que grandes criadores, porque os grandes criadores já conhecia. Eu sou da geração dos encontros à carte. Portanto, eu conheci muito jovem todos os grandes criadores da minha geração, porque na altura comprávamos aquelas assinaturas e vivíamos 2 meses nos encontros à carte. Portanto, sim, esses têm uma grande influência em mim, a Pina Bausch, a Trisha Brown, há uma grande influência destes criadores em mim. Porém, o que me faz decidir isto para outro grupo são criadores mais pequenos, que têm muito menos conhecidos, mas que têm um trabalho muito interessante ao nível de proximidade com o público. Pronto, e isso contagia-me bastante. E agora que o Francisco me falou disto, eu lembrei-me desta peça, por exemplo, e de outras, de pequenas marionetes. Eu não trabalho com marionetes nem com bonecos, mas a intimidade que se cria com o público, com aqueles pequenos objetos, a manipulação, o número pequeno de público, não é? Tudo aquilo fez-me ter muita vontade de circular para esse grupo. Eu acho que nem havia um grupo na altura, não é? Em Portugal, pelo menos. Mas queria pertencer àquele tipo de trabalho. Um aspecto em trabalhos de criação com comunidade
muitas vezes é a questão do controle sobre o processo de criação. Como é que tem gerido isso no seu trabalho? Ou seja, para muitos criadores, as resistências a incluir o trabalho de comunidade têm que ver com questões de processo de trabalho e não quererem abdicar de algumas variáveis que, contudo, na questão da relação com a comunidade se colocam, não é? Eventualmente com o baile, por exemplo, o que sentimos é que resolveu isso não influenciando, controlando, mas integrando de modo mais pleno o que vem de fora para dentro, digamos assim. E sequer se podemos falar num fora e dentro, porque o processo acontece mais integrado. Tem ser um aspecto que gostava que nos falasse um pouco, que é sobre os desafios de criação com a comunidade e com, digamos, atores, no sentido lato do termo, não profissionais, que é uma questão que no teatro em particular também acontece, que levanta todo um conjunto de questões éticas, económicas, não é? E de criação. E, por outro lado, uma outra questão que tem que ver com públicos, que são as audiências mais jovens, que são também um público que tem um tipo de relação e um tipo de recepção diferente. Gostava que nos falasse um pouco sobre isso, porque tem sido realmente persistente uma linha de criação que está em diálogo com estas duas situações. Houve alguma aprendizagem, desafios vencidos? Aconteceu fazendo? Aconteceu fazendo. Eu, quando fiz a primeira peça para o público jovem, há uma coisa que acontece, que é, no final do espetáculo, nós estávamos numa black box, portanto, a bancada é colada ao palco, não há o nível do palco. E, no final, nós trabalhávamos com imensos objetos. No final, o palco ficava cheio de objetos e tínhamos um cavalo gigante de fibra de vidro. E quando acabámos o espetáculo, o público, que eram composto por jovens e crianças, entravam no palco e mexiam e perguntavam e invadiram o palco. E nessa altura eu senti, bem, eles ficavam a falar com os bailarinos muito tempo, e subi no cavalo e a pedir para fazer. Eu pensei, estes miúdos gostam é de participar. Pronto. E na outra criação seguinte, eu pulo-os a participar. Mas tentei fazer encontrar um equilíbrio entre a parte participativa da peça e a parte que eles observam. Não é? Portanto, eles entram e fazem, eles medem. É uma peça sobre o corpo e eles trabalham um corpo que é o corpo da escola, ou o corpo do sítio onde estão. Portanto, estavam no CCB, eles faziam o corpo do CCB através de uma série de tarefas que lhes dávamos e depois eles mostravam esse trabalho no final. Isto tudo era uma peça, essa parte fazia parte da peça. Portanto, eles começavam como uma peça de observação, como um público que não participa, mas através do olhar, e depois acabavam a fazer. E depois viam a obra que tinham feito. Pronto. E eu acho que aquilo, a partir daí, eu faço uma série de solos que chamei os solos participativos. O público entrava sempre numa parte. Pronto. E depois, isso faz-me, ao fazer essas pequenas, a trabalhar com os serviços educativos, recebo muitas jovens das escolas e crianças das escolas. E há qualquer coisa ali que me faz criar um projeto mesmo para fazer dentro da escola. Ou seja, um projeto que se fizesse dentro da escola e que ele fosse a obra de arte e depois apresentasse cá fora. Que era o projeto Respira. Pronto. E porquê? E também faço primeiro sobre o corpo. Porque toda aquela... fazia-me alguma confusão a ausência do corpo que existia na escola. Eram as escolas que vinham ver o meu espetáculo. Né? E eu sentia, quando chegava às partes participativas, que eles ficavam cheios de uma energia descontrolada. Parecia que de repente lembravam-se que tinham um corpo e toca a trabalhar exageradamente, excessivamente. Portanto, havia um descontrole nesta ideia de que o corpo faz parte de qualquer coisa. Mas, de facto, nessa resistência das escolas à questão do corpo e dos sentidos, trabalhando a escola num regime mais cognitivo, digamos assim, e da racionalidade,
Mas também tem desafiado em muitos projetos com escolas criações que supõem um desafio cognitivo, conceptual grande, nas linhas de Newton, por exemplo. Sim, não é? sim. E que já é uma fase, digamos, de maturidade num trabalho com muitas audiências diferentes e em que aceitou o desafio de trabalhar um tema difícil. Sim, não é? mas o que acontece é que as linhas de Newton... este projeto que eu fiz com escolas envolvia profissionais e envolvia alunos. Portanto, as turmas entravam num projeto como bailarinos. Pronto, e a razão por que vou para lá é porque eu quero recolocar o corpo na escola. E, portanto, habitamos a escola, fizemos esse projeto 3 vezes, habitámos a escola durante 3 meses e fazíamos uma peça, não é? E depois circulávamos no local dos coprodutores, apresentávamos poucas vezes, não é? E fazíamos nos coprodutores. Pronto. Esse foi o meu grande projeto. O projeto Respira foi o meu grande projeto com participantes, com a comunidade. Quando eu passo para o baile, era preciso fazer convidaram-me para fazer um projeto com a comunidade, mas era preciso fazer em menos tempo. Eu tive alguma dificuldade em aceitar este trabalho, porque era preciso fazer, a ideia era fazer um projeto que depois circulasse por outras cidades, ou seja, eu não podia fazer um projeto, nós não nos podemos esquecer que os projetos também têm uma componente financeira, é de extraordinária influência quando nós estamos a fazer um projeto. E, portanto, eu sim já tinha feito aquele projeto Respira, que a seguir morria, e eu precisava de um projeto que se mantivesse, que fosse com a comunidade e que se mantivesse. E então aceitei este desafio de fazer um projeto que era criado de raiz com a população de Miragaia, com grupos de Miragaia, mas que depois circulava, mas também era fundamental que depois, quando circulava, esse projeto fosse dos locais também onde eram feitos. Pronto, e então eu crio este baile, então para Serralves e para os... Enfim, agora não me estou a lembrar do outro produtor, mas já me vou lembrar, e trabalho com esta população, com este grupo ali de Miragaia. Miragaia fica ali ao pé do edifício de Alfândega, no Porto. É uma zona em que as pessoas já foram pescador, aquela já foi uma praia, portanto é uma zona muito popular do Porto, muito... e eu queria fazer um espetáculo em que eles se identificassem com o que estava a acontecer, mas que também eu me identificasse com o que estava a acontecer. E fui tentando ouvir, fazendo propostas de exploração em que eles também estivessem por inteiro e acreditassem, mas sempre limitando para não passarmos uma barreira, porque este espetáculo, eu acho que é o espetáculo mais popular que eu alguma vez tive nas mãos. E o trabalho que eu tenho neste momento, quando faço, é manter uma linha de qualidade, porque é mesmo muito ténue e que tem a ver com a autenticidade. Pronto, que é... Uma coisa é nós estarmos a falar de nós próprios, mas ainda estarmos numa linha... Eu não sou encenadora, sou mesmo coreógrafa, e, portanto, as pessoas estão ali a ser elas próprias, e é travar o excesso, a teatralidade que as pessoas tentam fazer quando estão em palco. Então somos atores, então vamos ser teatrais, e é isso que faz... É a grande dificuldade deste espetáculo. Sim, eu estou a trabalhar com coisas, com propostas destas pessoas, lanço desafios para improvisações, mas depois tenho que as travar, tenho que as fazer caber numa medida que para mim me satisfaz. Pronto. Para mim é muito importante, nesta questão da ética, que a devolução, trabalho com estas pessoas e a devolução que elas têm delas próprias seja uma coisa muito positiva para elas e para mim. Em relação há várias questões sobre isto. Se este tipo de trabalho é arte, nós já sabemos, não é? Embora, se estas pessoas são utilizadas pelos coreógrafos e pelos encenadores,
estas essas questões também se me colocam. Eu posso ver um espetáculo com comunidade e que sinto que aquelas pessoas estão a ser exploradas, e posso ver no dia seguinte outro e sentir, eu acho que tem a ver com a forma como aquelas pessoas são devolvidas a si próprias através do espetáculo. Eu sinto que há uma grande diferença desde da altura em que eu comecei a trabalhar com os públicos, neste trabalho, nesta ideia de espetáculos para a comunidade, até agora. Porque muita gente já o faz, não é? Portanto, as pessoas gostam muito de participar. Quando eu comecei, os miúdos gostavam de participar, mas os adultos não. Os adultos tinham muitas reservas. Mas isso não acha que acontece, por exemplo, na comunidade que é trabalhada mais em continuidade, como o Viriato, criando e sensibilizando e divulgando, porque para essa alteração acontecer nos adultos é preciso haver essa contaminação, essas continuidades, não é? Porque chegar a um sítio onde isso nunca aconteceu... Isto é importante nesta relação com a comunidade. Estou-me a lembrar, de facto, estas questões são muito críticas hoje. Um coletivo germânico chamado Rimini Protocol tem muitos projetos que inclui, na verdade, às vezes quase instrumentaliza o uso de pessoas da vida comum. E isto tem levantado uma série de questões e discussões e debate quanto à ética desse uso. Neste momento eles estão a pagar, às vezes, essas pessoas, justamente para terem alguma fidelidade na prestação. Ou seja, levanta todo este tipo de problemas. Mas no seu caso, no modo como diz que houve uma transformação e uma maior adesão do público adulto a projetos que envolvem estas parcerias, isso acontece em todos os sítios do país ou sobretudo naqueles onde essas continuidades e trabalho mais continuado acontece? Isso é importante também Nós aqui temos 30 participantes num espaço que foi aberto de novo, que ainda não está terminado e que ainda tem alguns problemas de organização, não é? Portanto, as pessoas têm mesmo vontade de participar, mas eu acho que não tem só a ver com a... Quer dizer, nós não podemos ver a arte como um espaço estanque na sociedade, não é? Ela é influenciada por tudo o que acontece e na verdade, as pessoas... a democratização de tudo, não é? Mesmo os mídias, não é? Que põem as pessoas informadas muito facilmente, faz com que as pessoas também queiram pertencer a determinados meios e ter aquelas experiências, não é? Portanto, nós vemos, por exemplo, mesmo em relação ao público, não é? Agora Lisboa é a minha cidade, não é? Aquilo está cheio de público. Temos imensas salas de espetáculo que até assustam, porque e aquilo as pessoas querem mesmo. Ou seja, sim, há um trabalho de públicos que é preciso ser feito e que é mais fácil quando se desenvolvem quando estes trabalhos se realizam. Mas também há uma vontade, grosso modo, das pessoas participarem em determinadas coisas que antes não participavam. Não é? É como se quisessem pertencer. Eu quero pertencer a este grupo, eu quero fazer parte deste grupo. Um aspecto interessante que referiu há pouco, está só de regressar um bocadinho a ele, tem que ver com as inibições do corpo em contexto escolar, ou seja, o modo como a escola, o ensino oficial, mais normalizado, quase esquece, expulsa, reprime a questão do corpo. Isso é muito interessante porque alguns dos seus projetos, nomeadamente o projeto Respira, mas também o Valentim Valentina, têm esse enfoque no corpo e na questão do corpo. Podia só referir um bocadinho mais a essa questão desse choque, desse confronto com as inibições e a questão do corpo na escola, ou seja, quais foram as evidências disso, como venceu as resistências e como as superou, digamos, depois as incluiu num projeto. Eu, quando comecei a trabalhar com o público jovem, fiz um solo, chamava Uma Bailarina na Escola, e que tinha como princípio ocupar o espaço de um professor. Os miúdos chegavam, sentavam-se, em vez do professor, tinham uma bailarina. Pronto. Claro que esse projeto não funcionou como eu queria. Eu ligava para as escolas e fiz na minha sala de estar, com uma bailarina que era a Ainhoa Vidal, trabalhámos as duas com um músico americano e um músico inglês, fizemos uma peça em 1 mês e meio,
sempre que ligava para as escolas, ninguém me conhecia. Portanto, eu nunca consegui pôr aquilo diretamente nas escolas, a não ser na Casa Pia. E acabei depois de fazer o mesmo trabalho, mas através dos serviços educativos. Mas, e porquê? Quando fiz essa peça, apercebi-me que a escola tem sempre uma cadeira pelo meio, ou seja, há sempre uma mesa entre a pessoa e o conhecimento, há sempre uma estrutura de poder do professor e do aluno, ou hierárquica, digamos, e parece que os alunos andam na escola a transportar uma cabeça. Quando se chega ao recreio, sobretudo no segundo ciclo, a partir do segundo ciclo, aquilo parece que vai rebentar. Eu ficava a ver os recreios, barulho, os miúdos todos aos encontrões uns aos outros, os auxiliares, portanto, o staff da escola a falar a um nível altíssimo. Ou seja, os miúdos ficam em contenção durante toda a manhã e toda a tarde, e depois naquela meia hora têm mesmo que se mexer, não é? E mexem-se completamente descontrolados, a gritar. É uma questão tremenda, não é? Hoje, na escola. Exatamente. É como se a escola... E quando a escola tem corpo, que é na educação física, é tudo arrumadinho, direitinho, vai, agora todos para a direita, todos para a esquerda. Ou seja, como se o corpo fosse um transportador de uma cabeça, não é? E aquilo fazia-me bastante impressão. Portanto, existe falta mesmo com os professores, eu digo com os alunos, mas é sobretudo os professores. Nós estamos sempre a dizer eles, os alunos, eles, mas na verdade somos nós, porque os alunos fazem exatamente aquilo que nós fazemos, é que nós fazemos enquanto professor. Eu não sou professora, mas enquanto professores e também enquanto pais, eles reproduzem o nosso modelo. Nós temos muita dificuldade em aceitar isso, não é? Porque nos vemos neles e vemos o pior de nós próprios, vemos o melhor, mas também vemos o pior. E é fundamental, eu sentia que podia ter um papel importante nesta ideia de recolocar o corpo na escola. Ou seja, ele está sempre presente. Acabaram-se as mesas, acabaram-se as cadeiras. As mesas e as cadeiras são coisas levezinhas que se vão quando é preciso, para pôr os computadores, os lápis e as canetas. Podemos nos sentar no chão. E o professor, se calhar, tem que reaprender a sentar-se, se calhar, no chão também. Portanto, e foi este o tipo de projeto que nós fizemos, mas acompanhado por um trabalho de dança muito intenso, de dança e de... a ideia depois, digamos que era um processo de experimentação artística, mas que para mim era fundamental que ele resultasse numa obra de arte. Portanto, é fundamental fazer este trabalho enquanto criadora, mesmo que ao mesmo tempo esteja a fazer algum trabalho pedagógico, mas que é esta ideia da criação que me faz fazer este tipo de trabalhos. Portanto, não abdica dessa componente do objeto artístico e da criação artística apenas porque há um processo pedagógico educativo associado. No fim do equilíbrio entre estas componentes, o resultado final que se deseja tem uma componente artística assumida plena, digamos. É um objeto de arte. É um objeto de arte, exatamente. Ou seja, e a pergunta era também de que modo é que a dança, enquanto arte, tradição disciplinar, forma de expressão, o que é que a arte aí pode devolver, até no sentido de uma certa legitimação que procurou o seu trabalho de coreografia e de artista, nesta relação com este público, o que é que a arte pode trazer, não é, de novo aqui, em particular a dança? No seu trabalho, que depois também tem procurado diversificar e explorar, não é, linhas de criação, neste diálogo constante e permanente com esta comunidade, não é? De espectadores, comunidade vasta, difícil também, a certo modo, não é? O que eu acho que o processo criativo, não só o que está relacionado diretamente com dança, mas em geral, mas muito com dança, porque lá está, existe a componente do corpo muito acentuada, é a descoberta que nós fazemos sobre nós e sobre aquilo que se passa à nossa volta.
E isto é o trabalho do processo criativo. Isto é a criação. A criação é a permanente descoberta. Agora, como se faz a descoberta, pode ser de várias... Cada autor pode optar por fazer de diferentes maneiras. Eu gosto de estudar. Eu, aliás, só começo a trabalhar uma questão que eu tenho realmente curiosidade, um tema. E, portanto, eu faço o trabalho, eu tenho que estudar para fazer aquilo que tenho vontade de desenvolver. Portanto, toda esta coisa de descoberta é a palavra-chave para a criação. E é a palavra-chave para a criação, quer enquanto autora e numa sala isolada, né? Tenho que descobrir qualquer coisa sobre mim, ou sobre os outros, ou sobre o mundo que me rodeia, ou sobre o que for, ou com a comunidade. A comunidade descobre outra... Quer dizer, só no relacionamento com aquelas pessoas que tenho que fazer, por exemplo, no projeto do baile, que é um projeto pequeno, mas tem 4 dias para o pôr em pé, tenho que fazer imensas cedências e tenho que ouvir muito, ouvir de coração aberto, para poder integrar, para poder ultrapassar imensos receios. Estas pessoas estão sempre a ser postas à prova e às vezes têm que fazer coisas muito profundas sobre si próprias. Falar de si, quando estão a falar da sua cidade, estão a falar de si, portanto, respondem uma série de perguntas em que são obrigadas a falar de si próprias, porque a nós interessa-nos a cidade, mas não é a cidade do panfleto, é a cidade enquanto experiência, enquanto relação com as pessoas. E eu acho que esta é que é a parte mais a razão porque eu continuo a criar com pessoas não profissionais. Acho que sim, é um processo pedagógico, é um processo de descoberta e é um processo de aprendizagem enorme. E isso é a arte. Né? A arte é isso, eu vejo um objeto e aquilo faz acordar qualquer coisa em mim que me dá mais uma coordenada sobre o que nós estamos a fazer aqui. Né? E eu acho que é muito útil. A arte é muito útil na comunidade. Um aspecto que tem também orientado alguns dos seus projetos é um trabalho sobre os conceitos, em particular o projeto As Linhas de Newton, onde a questão da geometria, da física, da matemática, de certa forma, estão, mas também um trabalho como a preguiça-ataque, que trabalha o conceito da preguiça, da imobilidade. Que tipo de experiências é que têm tido com um trabalho de base conceptual como estes? Ele é um desejo de chegar ao currículo escolar, por um lado, ou é outro tipo de impulso que tem que ver com um processo de criação que opera a partir de um conceito? Sobretudo, tem a ver com o impulso. Por exemplo, a preguiça foi dar a resposta... A Madalena Vitorino disse-me, Aldara, eu queria fazer um convite para fazer uma peça para jovens. Os jovens são terríveis. Eu agora tenho 2 jovens. Os jovens devia ser uma fase que nós saltávamos e que, pronto, mas na preguiça era 14, 16 anos, sim, não é, no caso? Sim, pronto. Que é essa fase difícil a que se refere. Difícil. Okay. E eu fui partir para uma série de entrevistas. Eu trabalho muito com entrevistas e, pronto, decidi que ia trabalhar sobre a preguiça porque era aquilo que nós víamos. É interessante. Por um lado, nós vemos nos jovens essa vontade de fazer muito pouco e até a pouca vontade de colaborar, mas fisicamente eles estão muito acelerados, não é? Passa-se tudo, a puberdade, tudo, enfim, os pelos, não sei o quê. Portanto, é uma contradição enorme que também é muito interessante trabalhar. E pronto, decidi trabalhar, eu costumo trabalhar em equipa, eu acho que o trabalho de equipa é maravilhoso e vou buscar aquilo que não tenho às outras pessoas. E trabalho muito com uma filósofa que é a Dina Mendonça, portanto nós preparamos, estudamos aquilo que queremos estudar e só depois
de estarmos... mas na base das ideias, ou seja, eu não, a minha dança tem muito texto. Não é? Em espetáculo ou no trabalho para o No espetáculo. No espetáculo. Mas eu nunca faço um texto antes do espetáculo. Todo o texto é feito na sala, no estúdio. Aquilo que nós fazemos, o método que eu tenho é... eu peço às pessoas com que eu estou a trabalhar para estudar uma certa documentação. E nessa noite toda a gente estuda isso, como se estivéssemos na escola. E depois, no outro dia, no dia seguinte, começamos a trabalhar a partir do que estudamos. E eu faço perguntas. Portanto, eu também estudei, sei quais são as perguntas que eu quero fazer, porque ainda não estou totalmente esclarecida. E os textos são as respostas a essas perguntas. Okay? Portanto, não deixo ninguém memorizar textos. Os textos nunca estão memorizados, mas estão todos por temas. Ou seja, as pessoas sabem a ordem, a ordem pela qual têm que dizer o texto, mas não podem memorizar palavras. Se eu vejo uma palavra igual, eu destruo, ou seja, para as pessoas estarem sempre a visualizar o que descobriram. Ou seja, esta ideia da descoberta é uma presença muito forte no meu trabalho, que é o que ainda me faz... e até é surpresa, quando nós descobrimos, né, temos... portanto, é essa a palavra-chave da... digamos, a motivação. Eu não sei se respondi, eu acho que agora perdi-me um bocado. Não tinha a ver com a questão dos conceitos, a tal Sim. questão dos conceitos, de trabalhar a partir dos conceitos, mas ficamos a perceber que implica, de facto, esse registro do trabalho sobre os textos, sobre as questões, sobre a interrogação e a descoberta, que é, de facto, também uma maneira de, digamos, de chegar, não é, e de os implicar, não é, no processo de criação. Sim, e também de me implicar em mim mesma, não é? Se eu não sei alguma... Eu, por exemplo, fiz o cara. O cara tem a ver com uma coisa minha, não é? Que é, eu nasci em Moçambique, depois vim viver para cá, portanto, na realidade, não vivi em Angola toda a minha infância. Quando estou cá, eu sinto-me sem cidade natal, não é? Porque Moçambique já não é a minha cidade natal, mas também Lisboa também já não é a minha cidade natal. Isto é uma questão difícil. Não sei se há outras pessoas... Eu percebi que sim, que ao apresentar o trabalho, depois nas conversas finais com o público, que há muita gente nesta situação. Mas essa procura de uma identidade, não é? Se eu não sou nem portuguesa, nem moçambicana, nem angolana, porque... Não sou portuguesa porque não me sinto totalmente portuguesa, mas também já não sou daqueles países, então o que é que eu sou? E nessa procura, eu acabo por fazer um trabalho que fala muito sobre a diáspora, de uma forma muito diferente, não é? Tive que estudar, tive que perceber também qual era a visão dos outros antropólogos e dos outros... qual é a visão das pessoas dos colonizados. E isso, para mim, também... é mais uma informação, não é? E... Um aspecto, apesar de tudo, posto em perspectiva, o modo como a comunidade, a dança na relação com os projetos e serviços educativos, e o modo como este território se tem tornado um pouco mais denso, apesar de tudo, em Portugal nos últimos anos, como é que avalia essa evolução que foi acontecendo? Ou seja, nós agora percebemos que há alguns coletivos mais jovens que estão também a tentar e a fazer propostas de criação nesta área. Acompanha esse processo, vai vendo qual é a avaliação que faz, uma vez que é em grande medida protagonista desta evolução. Como é que tem observado essas novas gerações? Eu acho que fazem um trabalho muito interessante. Eu, por exemplo, estava sozinha neste trabalho, nesta coisa do público jovem, e agrada-me ter parceiros e ver outros artistas a fazer e a fazerem coisas muito diferentes das minhas. Portanto, eu acho que estão a fazer um ótimo trabalho.
Eu, pronto, tenho uma visão crítica sobre a forma como nós nos organizamos, mas enquanto país, em relação à cultura. Pronto, esta questão, há uma falta de estratégia mesmo muito grande e que nós andamos sempre para trás e para a frente e quase sempre a começar do zero. Por um lado, eu percebo que é preciso é preciso uma avaliação forte sobre aquilo que nós fazemos. Nós temos de estar sempre a interrogar-nos sobre aquilo que nós fazemos, mas por outro lado, há uma grande instabilidade em relação à cultura que não percebo porque é que existe. Acho que não é só financeira. Ela é financeira, mas é também... tentar explicar isto sem magoar ninguém, nem sem fazer mal a ninguém. É mesmo uma... Agora, por exemplo, eu tenho 50 anos e há por um lado, os jovens têm que estar integrados e têm que se apoiar os jovens e têm mesmo que se integrar, mas não se pode pôr as pessoas fora do baralho, ou tipo, agora é só jovens, depois é só idosos, depois é só... E isto eu acho que é depois há uma forma de estar a funcionar que é pouco justa para todos. E eu não sei como é que isto se altera, não sei como é que este tipo de situação se altera, mas que acho que tem que partir muito também dos próprios artistas, não é? De encontrar os seus passos, os seus parceiros e pronto, e trabalhar de uma forma cruzada. Mas em relação à sua pergunta, acho que sim, acho que a dança neste momento está a sofrer bastante, porque temos altos e baixos no nosso percurso e também os focos de interesse também variam, não é? Mas que acho que era fundamental, de facto, renovar o tecido, como eu também fiz parte dessa renovação no meu tempo, e é muito interessante fazer parte desse processo, só que era preciso haver uma atenção para proteger tudo, para proteger, não ser uma coisa de moda, não é? Sim, até porque também a questão da comunidade não é segmentada, a comunidade é uma totalidade, não é? De idades, de experiências, não é? E, portanto, é de facto uma questão sensível. Se me permite, ainda uma última, nos aproximando do fim, uma última pergunta que tem que ver também com a questão da dança, porque a disponibilidade da dança para esta negociação com as comunidades, com os processos de criação, também resulta de uma própria transformação da dança contemporânea, no sentido de se abrir, enquanto disciplina, a outras linguagens, não é? A questão tem que ver com o modo como referiu que, por exemplo, usa textos. Isso é um traço importante de alguns trabalhos de criação contemporânea. Enquanto processo de criação, a integração de textos, de um processo de reflexão e de pesquisa. Queria perguntar algo sobre o uso da música e do som. De que modo é que estas componentes, este interartes, está nos seus processos de criação? Na verdade, a música ela existe e está presente e todos os meus trabalhos têm música original. Portanto, eu convido um músico para trabalhar. Mas é interessante fazer essa pergunta porque, digamos que eu despendo mais tempo a falar com a Dina Mendonça do que a falar com o músico. E estou-lhe a dizer isto porque eu já fiz essa pergunta a mim mesma, porque é que isto acontece. Digamos, a música, eu digo do que é que vou trabalhar, os músicos vão assistir aos ensaios e depois vão, à medida que o espetáculo vai fazendo, vão trazendo a música por segmentos. E eu pouco falo sobre intenções, falo sobre os conceitos, discutimos um bocadinho os conceitos, mas depois há um trabalho muito independente da parte do músico. Contrariamente
à forma como eu trabalho com os bailarinos, com os intérpretes, ou à forma como eu trabalho com esta filósofa que me acompanha há muitos anos, ou até com as pessoas dos figurinos, que eu cada dia, pronto, agora trabalho muito pouco com figurinos, mas que já fiz, ou o próprio espaço. O espaço, por exemplo, eu não convido ninguém para trabalhar o espaço. O espaço é sempre uma coisa preta ou nada, e depois só vêm coisas... Digamos que eu nunca percebi bem porque é que isto acontece. Não sei se os músicos são super rápidos e muito brilhantes e que desistem e que se introduzem muito bem e que... Pronto. O que eu faço é raro trabalhar com uma música, tipo, vou fazer uma criação, faço uma música e eu depois vou. Só aconteceu uma vez com o Vitor Rua na Preguiça, que ele fez uma composição brilhante e no dia, 2 dias depois de começarmos os ensaios, ele entrou e disse: Aldara, deita-te no chão e ouve isto. Pronto, e é mesmo muito bom. E pronto, e nós trabalhámos a partir dali. Foi a única vez em toda a minha história de criação que isto aconteceu. Não sei se ela é inerente, se é porque tem que ser e porque eu não... Eu uso muito tempo de silêncio também, mas a música para mim é fundamental e digamos que há um entendimento sem palavras. Que é um pouco também deslocar um certo eixo histórico da relação música-dança, que era muito hegemónica, esta relação, não é? Na historicidade da dança. Um aspecto final, referiu algo que de facto é um traço da nova dança também, no sentido de uma certa resistência contracultural, institucional, aos grandes coletivos, às dinâmicas institucionais, que eram das grandes companhias, das poucas que tínhamos. No entanto, pronto, criou a estrutura Jangada de Pedra e que foi, apesar de tudo, uma estrutura. O que é que essa estrutura trouxe? O que é que ela resolveu para si? Trouxe-me um lugar, enfim, de um certo destaque no meio da dança, porque tinha uma produção sempre a trabalhar. Mas eu fechei a Jangada, né? Fechei a Jangada porque, pronto, cheguei a uma altura e precisei de parar. Precisei de ter tempo para ler, portanto, eram viagens muito... Achei que precisava de me nutrir, que enfim, a criatividade, eu acho que é mesmo uma coisa que não tem limite, mas que é preciso ser nutrida, e é preciso ser nutrida a ver outras coisas, sobretudo a ler. A leitura é muito importante para a criatividade. E pronto, cheguei a uma altura que eu achei que não ia precisar mais deste tipo de organização. Mas também enganei-me. Ou seja, eu vou ter que voltar a parei 1 ano e meio, e que foi muito bom para mim, mas também percebi que este tipo de organização é fundamental para uma pessoa poder desenvolver o seu trabalho com alguma qualidade. É fundamental ter uma produção que nos acompanha, uma produção também bem cuidada, bem tratada, porque a produção é um trabalho de desgaste e devia ter também devia ser também uma profissão de desgaste rápido, porque é mesmo muito exigente e pronto. Mas pronto, lá está. Eu precisei de fazer isso e fui eu que tomei uma decisão. Portanto, eu tinha uma estrutura saudável e de repente disse, não, eu vou parar. E parei, mas pronto, também tem a ver com a minha personalidade. Eu acho que recuar faz muito bem. Acho que é bom recuar, depois avança-se, não tenho medo nenhum de fazer isso e acho que faz bem. Acho que não temos que estar... Acho que também há espaço para outras estruturas entrarem. Portanto, acho que o ter saído também contribuiu um bocadinho para mais uma ter entrado. Se calhar não, porque entretanto os cortes foram tantos que se calhar não entrou, mas pronto. E pronto, e agora voltarei outra vez à luta, porque é mesmo importante ter produção a trabalhar para nós podermos fazer o nosso trabalho mais tranquilamente.
Vou-lhe pedir só uma opinião para terminarmos sobre a dança portuguesa em absoluto, ou seja, sobre a dança portuguesa como ela tem avançado nestes últimos anos, no campo todo que ela hoje abrange e nas mediações todas que tem. Como é que tem, porque eu acho que está numa situação de observação excelente para ver as dinâmicas da criação hoje, não é? Como é que avalia essa evolução depois da sua geração também ter feito algo de extraordinário, não é? Numa mudança de paradigma, na verdade, não é? De criação. Eu acho que a dança tem a ver com o espaço, não é? Pronto. E nós, pronto, o espaço, mesmo com o espaço de trabalho até, não é? Nós somos pessoas, temos que ter uma sala grande, pronto. Eu acho que a dança sofreu muito por essa falta de espaço, portanto, as pessoas não tinham as suas salas de trabalho, sempre. Não é uma sala de trabalho a determinadas horas, é uma sala de trabalho para estar deitado no chão. E, portanto, a dança da minha geração tornou-se uma dança mais parada, que eu também gosto muito, mas eu olho para os meus colegas e digo, isto aqui precisou de sala, né? Pronto, ficou uma dança conceptual, bastante interessante. Gosto muito de ver os jovens que saem agora dançar outra vez com uma pujança enorme, muito físicos. Isso é muito interessante, é quase como se fosse uma resposta àquilo que tivemos a fazer e a uma reação. E sim, fazem um trabalho de movimento e gosto muito de ver essa evolução. Acho que há forças na cultura, como há forças em todo lado. E que neste momento a força está muito no teatro. A força das artes performativas ou das artes de palco é o momento do teatro. Por outro lado, também vemos, e acho que já não é uma coisa ao nível do país. Eu vejo em Lisboa uma força acentuada no teatro, mas depois vejo no Porto uma força acentuada da dança. E isso é uma coisa diferente, é uma evolução. E é uma evolução positiva. E acha que os modelos de formação destas novas gerações são diferentes? Em que sentido eles são diferentes e têm tido influência nos... Tem muita influência da rua. Da rua. Não é? Influência da rua, da dança, da rua, do hip-hop. Eu acho que são muito influenciados por esse tipo de dança e isso dá uma riqueza nova e muito diferente à dança portuguesa. É quase uma dança acrobática, mas ao mesmo tempo também estão perto, não abandonam as ideias, não estão só a fazer, conseguem conjugar muito bem um movimento muito rico de uma dança que toda a gente reconhece e, portanto, as pessoas têm muita afinidade com o campo das ideias e eu acho isso um cruzamento muito interessante. Não é só nem formal, nem só conceptual. Acho que isso é um ganho para a dança portuguesa. Muito bem. Bom, muito obrigado por este diálogo e prazer, vamos ao baile, não é? Obrigado. Obrigado.